Olá! Se você tem interesse em história, e principalmente na história dos países do vídeo, considere ver meu vídeo sobre Leopoldo II e os absurdos que ele fez no Congo. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. Congo e Ruanda, dois países localizados no coração da África Central, compartilham uma história marcada por massacres, exploração e luta por poder, que remonta à colonização e se estende até os dias atuais. O que acontece entre esses países é um ciclo contínuo de violência, com uma história que mistura intervenção estrangeira, divisões étnicas, lutas por recursos naturais e disputas territoriais. Para entender a complexidade do conflito atual, é fundamental olhar para os eventos passados que moldaram as relações entre essas duas nações. No final do século XIX, a Bélgica estabeleceu um domínio brutal sobre o Congo, governado pessoalmente pelo rei Leopoldo II. Ele transformou o Congo em uma colônia privada, explorando a população para extrair recursos como borracha e marfim. Estima-se que entre 10 a 15 milhões de congoleses tenham morrido devido ao regime de exploração, onde tortura, amputações e assassinatos eram rotineiros. O Congo tornou-se sinônimo de um dos piores abusos coloniais da história. A Bélgica, embora tenha herdado o controle do Congo, após a pressão internacional, continuou a explorar a riqueza do país, sem fornecer o desenvolvimento necessário para uma sociedade autônoma. Isso plantou as sementes de um estado de caos que continuaria por décadas após a independência do país, em 1960. Ruanda, por outro lado, tinha uma estrutura social diferente antes da chegada dos colonizadores. As etnias Hutu e Tutsi, embora muitas vezes vistas como divisões raciais pelos europeus, na verdade, eram mais baseadas em diferenças sociais e econômicas. Quando os belgas chegaram, optaram por favorecer os Tutsis, considerados mais aristocráticos, enquanto os Hutus, a maioria da população, foram marginalizados. Esse sistema de dividir para conquistar aumentou as tensões entre as duas etnias e, com o tempo, resultou em uma profunda divisão social e política. Quando Ruanda conquistou sua independência, em 1962, os Hutus tomaram o poder e começaram a perseguir os Tutsis, resultando em uma diáspora que espalhou milhares de refugiados Tutsis, principalmente para o Congo. Esses eventos ajudaram a alimentar um ciclo de violência que culminaria em um genocídio brutal em 1994, em que mais de 800 mil Tutsis foram assassinados em apenas 100 dias. Com o mundo, mais uma vez, olhando para o lado. Após a queda do regime Hutu em Ruanda, muitos dos responsáveis pelo genocídio fugiram para o Congo, estabelecendo-se na região oriental, particularmente nas províncias do Kivu. Isso gerou uma situação de instabilidade que acabou por desencadear uma série de conflitos envolvendo o governo ruandês e grupos armados Hutus, além de outras nações da África Central, em uma das maiores crises humanitárias do continente. O Congo, por sua vez, já estava enfraquecido por décadas de governança corrupta e repressiva, sob Mobutu Sese Seko, que governou o país com punho de ferro, até ser deposto em 1997. Isso abriu o caminho para uma invasão do Congo por forças ruandesas e ugandesas, que, apoiadas por uma coalizão de rebeldes, derrubaram o regime de Mobutu e colocaram Laurent Désiré Kabila no poder. A Primeira Guerra do Congo, em 1996 até 1997, também conhecida como a Guerra de Cascata, foi uma guerra civil de dimensões internacionais, com 9 países envolvidos diretamente. Durante este conflito, o Ruanda desempenhou um papel crucial, alegando que precisava desmantelar as forças Hutus que estavam se reagrupando nas florestas do leste do Congo. No entanto, o que começou como uma luta contra grupos genocidas rapidamente se transformou em um jogo de poder por recursos minerais,
com países como Uganda e Ruanda interessados nas vastas riquezas do Congo, em especial o coltan, minério essencial para a indústria eletrônica. O conflito resultou em milhões de mortes e milhões de refugiados, sendo amplamente considerado como a guerra mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial. O cenário pós-guerra foi igualmente turbulento. Embora Kabila tenha inicialmente sido apoiado por Ruanda e Uganda, ele se voltou contra seus aliados, o que resultou em uma nova guerra, conhecida como a Segunda Guerra do Congo, 1998 a 2003. Essa guerra foi ainda mais devastadora, com mais de 5 milhões de mortos, e envolveu vários países da região, incluindo o Zimbábue, Angola e Namíbia. O conflito não apenas expôs as profundas rivalidades regionais, mas também destacou o papel de potências externas na exploração dos recursos naturais do Congo, que continuam a ser o principal motor de conflitos no país. Hoje, o Congo continua a ser um campo de batalha, especialmente no leste do país, onde as milícias armadas se enfrentam pelo controle de recursos valiosos, como o coltan, o ouro e o diamante. Embora o governo do Congo tenha o controle de Kinshasa, sua autoridade é limitada nas regiões mais instáveis. As províncias de Kivu, no leste, estão sob a influência de uma série de grupos armados, incluindo rebeldes Tutsis, Hutus e milícias locais. Ruanda, por sua vez, ainda é acusada de apoiar grupos rebeldes Tutsis no Congo, enquanto o governo congolês acusa Ruanda de apoiar milícias Hutus, com o objetivo de enfraquecer o país e controlar os recursos da região. Mas o que trouxe novas tensões entre os dois países foi o recente agravamento da crise, a partir de maio e junho de 2022. A situação escalou rapidamente com a intensificação de ataques militares e confrontos verbais entre as forças do Congo e Ruanda, intensificados pela crescente presença do movimento 23 de março, M23, na região. O M23 é um grupo rebelde formado por tutsis congoleses, que o governo congolês acusa de receber apoio direto de Ruanda. Em retaliação, Ruanda acusou a República Democrática do Congo de apoiar as Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda, FDLR, um grupo armado Hutu que também opera no território congolês. Embora ambos os países neguem oficialmente qualquer apoio aos grupos armados, o conflito reacendeu as chamas de uma velha rivalidade que remonta às divisões étnicas e políticas que surgiram após o genocídio de 1994. As acusações mútuas alimentaram um ciclo de violência e retaliação, com ataques de ambos os lados, resultando em grandes perdas civis e deslocamento massivo da população. A Missão de Paz das Nações Unidas, a MONUSCO, embora tenha reiterado seu compromisso com a proteção da população civil e sua imparcialidade no conflito, foi acusada de tomar partido, particularmente após ser citada em apoio às forças congolesas em algumas ocasiões. O governo congolês chegou a pedir a retirada da MONUSCO, devido à incapacidade da missão em proteger os civis e sua alegada proximidade com os militares de Ruanda. O medidor de tensão aumentou quando, em outubro de 2024, os confrontos entre as forças congolesas e o M23, com o apoio de Ruanda, recomeçaram de forma mais agressiva, após um período de relativa trégua mediada por Angola. Em janeiro de 2025, a ofensiva dos rebeldes do M23 avançou em direção à capital da província do Kivu do Norte, Goma, forçando mais de 400 mil pessoas a fugirem de suas casas. A reação do governo congolês foi severa, cortando relações diplomáticas com Ruanda e considerando o apoio de Ruanda aos rebeldes como uma verdadeira declaração de guerra. Com os esforços de mediação internacional liderados pelo presidente angolano João Lourenço, as negociações entre os presidentes de Ruanda e Congo, Paul Kagame e Félix Tshisekedi, respectivamente, falharam devido a divergências sobre as condições prévias.
o ciclo de violência e as tentativas de apaziguar o conflito se tornaram ainda mais complexos e imprevisíveis, com o futuro da região cada vez mais incerto. O impacto humanitário da guerra no Congo é devastador. O país enfrenta uma das piores crises de refugiados do mundo, com milhões de pessoas deslocadas dentro e fora das fronteiras do país. As condições de vida são precárias e as populações civis continuam a ser as maiores vítimas. Além disso, as milícias frequentemente cometem atrocidades contra mulheres e crianças, incluindo estupros em massa e recrutamento forçado de menores. A situação não parece ter solução à vista, com a presença de potências regionais disputando influência e recursos em uma das regiões mais ricas e, ao mesmo tempo, mais empobrecidas do planeta. Embora existam esforços diplomáticos para resolver o conflito, a falta de uma solução duradoura e a presença de múltiplos interesses externos garantem que o ciclo de violência continue. A história de Ruanda e do Congo é um lembrete trágico de como o colonialismo, as divisões étnicas e a luta por recursos podem transformar uma região em um campo de batalha eterno, onde as vítimas são, em sua maioria, civis inocentes. Para que a paz seja possível, é necessário não apenas uma resolução política, mas também um comprometimento real com a reconstrução das instituições locais e o fim da exploração dos recursos naturais de maneira ilegal. Qual sua opinião sobre o assunto? Você acha que Ruanda e o Congo realmente apoiam milícias por debaixo dos panos? Ou são apenas dois países se acusando? Deixe seu comentário abaixo e até um próximo vídeo.